Após 24 anos, uma cidade de New Jersey elege novo prefeito e ele é brasileiro. Em Connecticut, justiça anuncia a condenação de brasileiro por tráfico ilegal de pessoas. Em New Hampshire, comunidade se diz chocada com prisão de ex-policial brasileiro que agora será deportado. Estados Unidos registram mortes por bactéria comedora de carne e alertam a população. E entre as diversas tempestades e informação neste momento, uma coloca a Califórnia em alerta para os próximos dias. A boa notícia é que esse furacão pode ajudar a combater a seca em algumas regiões e recarregar os lençóis freáticos. Olá, muito boa noite. Boa noite. A cidade de Kearney, uma das mais importantes no condado de Hudson, em New Jersey, está sob novo comando. E o prefeito recém-eleito é brasileiro. Nascido na Bahia, o Peter Santana mora aqui nos Estados Unidos desde os anos 90. Hoje, completando um mês nesse novo cargo, ele conversou com a nossa equipe com exclusividade para falar sobre sua trajetória e os desafios que vêm pela frente. Kearney tem um novo prefeito pela primeira vez em quase 24 anos. E o escolhido para mexer com as estruturas da pequena cidade de New Jersey foi Peter Santana. O brasileiro é agora o líder dos cerca de 40 mil habitantes, 55% deles de origem latina e hispânica. É um challenge, um desafio muito grande, porém eu me sinto assim energizado pelas mensagens que eu tenho recebido, pelo apoio que eu tenho recebido da população e as pessoas assim bastante excited por uma questão de ser uma pessoa mais jovem, uma questão de ser uma pessoa que tem um background em tecnologia, então elas estão muito interessadas na questão da comunicação da cidade, que já está melhorada, né? Nós já começamos a fazer várias coisas. Nós temos vários desafios com relação à infraestrutura e outras coisas que nós temos que fazer, mas faz parte do trabalho. O brasileiro de 40 anos é hoje visto como o rosto para o futuro de Kearney. Apesar de chegar jovem ao cargo de prefeito, Peter já é um político conhecido da região por ser vereador desde 2017. O democrata diz que desde que entrou para a política tem como foco a melhoria na qualidade de vida das pessoas. É mesmo aquela questão de satisfação de você estar sabendo de que você tem o poder e tem a vontade de ajudar a população. E quando eu digo isso, eu não digo só brasileiros, eu digo o imigrante, o cidadão que vive nesse país, né, independente de ter imigrado ou de ter nascido aqui, mas eu acho que de poder ter a possibilidade de ajudar e de fazer a vida da outra pessoa melhor é uma coisa que não tem pagamento que faça. Naturalizado norte-americano, Peter nasceu em Salvador, na Bahia, e se mudou para os Estados Unidos aos 25 anos. Formado em ciência da computação, ele logo começou a atuar na área de educação, fez mestrado e virou diretor de tecnologia do distrito escolar da cidade de Harrison. Assim, acabou se envolvendo com a comunidade e entrou para a política. Em trabalhar com educação, você trabalha muito com imigrantes, você trabalha com pessoas que querem estudar, querem aprender, querem crescer na vida, e isso aí foi me crescendo uma paixão muito grande em querer ajudar as pessoas, né? Eu comecei a trabalhar como professor substituto e também trabalhava ajudando na matrícula de estudantes na escola da noite. Então, eu ajudava estudantes imigrantes, estudantes daqui que, às vezes, eles iam para a escola e não conseguiam terminar porque tinham que trabalhar, então eles saíam da escola e aí vinham estudar à noite. Pouca gente sabe, mas em pequenas cidades norte-americanas, como onde Peter é agora prefeito, o trabalho de gestão é voluntário. Hoje, o brasileiro recebe $7 mil por ano para ser prefeito. Um valor irrisório pelo cargo, que, segundo ele, é movido pela paixão em servir a sua comunidade. Todos nós precisamos, independente da posição que nós estamos, né? Nós precisamos ser sempre como dizem aqui nos Estados Unidos, um role model, né? Que é uma pessoa de que as pessoas podem se ver ou se basear para que elas consigam ver que elas podem galgar coisas melhores. Então, eu estou sempre tentando dar o meu melhor, tentando ser sempre o melhor de mim, porque eu sendo o meu melhor, eu tenho certeza de que as pessoas vão olhar para mim e falar, poxa, eu posso no mínimo atingir aquilo.
e quem sabe ser melhor do que aquilo. É o que eu quero passar ao meu próximo, seja ele qual for, seja ele brasileiro, seja ele hispânico, seja ele um americano que nasceu aqui, branco, irlandês, o que seja. Que ele me veja e veja em mim uma pessoa ética, com coragem e que tem vontade de ajudar o próximo. Eu acho que é isso que eu quero passar à minha população, sem dúvida. História inspiradora. Bom, agora mudando de assunto, um tribunal de Connecticut condenou um brasileiro a 6 anos e 5 meses de prisão por tráfico ilegal de pessoas. Ele levava imigrantes brasileiros indocumentados para dentro do território americano. A reportagem é da Giovanna Locatelli. As investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontaram que o brasileiro ganhou milhares de dólares com o tráfico ilegal. Ele fazia a travessia dos imigrantes indocumentados e depois os extorquia, ameaçava e pedia mais dinheiro às vítimas. Fagner Chaves de Lima foi julgado em um tribunal de Connecticut pelo crime e condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. 3 anos e meio, ele vai ficar em regime fechado na cadeia e os outros 3 anos em liberdade condicional. O mineiro morava em East Hartford, em Connecticut. Ele foi preso em junho do ano passado, depois que um agente policial à paisana flagrou toda a operação do brasileiro. A investigação apontou que Fagner organizava, fazia as viagens dos imigrantes para os Estados Unidos, providenciava acomodações das vítimas e depois as extorquia. Ele trabalhava como coiote fazendo tráfico ilegal há 20 anos. Ainda falando de brasileiro, a gente atualiza agora a história do ex-policial que foi preso aqui nos Estados Unidos depois de um alerta mundial da Interpol. Ele é acusado de envolvimento em uma chacina em Fortaleza, no Brasil. Ele foi detido em New Hampshire, a gente mostrou já aqui no jornal, enquanto ele trabalhava na construção de uma casa. Os colegas dele desconheciam esse passado criminoso do brasileiro e ficaram surpresos com a história e a prisão do ex-policial. Antônio José de Abreu Vidal Filho estava trabalhando na construção desta casa quando foi detido pela polícia americana. Sammy Johnson conta que o ajudava na obra quando os oficiais chegaram com rifles, capacetes e granadas de flash e completou. Eles estavam em 10 SUVs muito armados e cercaram toda a área. 10 SUVs take up the road and they started flanking this whole area. Semi disse que conhecia pouco brasileiro a quem chamava de Tony. Contou que sabia apenas que ele era ex-policial e que tinha migrado para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. He told me he was a police officer in Brazil and he came here to start a new life and start a family here. Para o chefe de polícia Kevin Walsh, da cidade de Rye, em New Hampshire, situações como essa servem para lembrar as pessoas que o mundo não é exatamente o que parece ser e que não devemos confiar nos outros. Ainda atordoado com a cena que presenciou, Sammy desabafou. O que é uma loucura para mim é como ele conseguiu residir em New Hampshire e ter um negócio. Como isso pode acontecer? And have a business. It's just like, how the heck did that happen? Antônio Vidal Filho foi preso depois que o nome e a foto dele foram adicionados à lista de procurados da Interpol, a Polícia Criminal Internacional. Em junho deste ano, ele e outros 3 militares foram condenados a 275 anos de prisão em um julgamento no Brasil. Eles foram considerados culpados por homicídio, tentativa de homicídio, tortura física e tortura mental em uma série de crimes que aconteceu na periferia de Fortaleza em 2015. A matança ficou conhecida como Chacina de Murió. Os militares mataram 11 pessoas, incluindo um adolescente, em retaliação à morte de um policial. O Tribunal de Justiça do Ceará pediu a extradição imediata do ex-policial brasileiro. E uma nova informação sobre as boias instaladas no Rio Grande pelo governo do Texas inflamou a polêmica medida de Greg Abbott. Segundo os arquivos do Tribunal Federal, que analisa a legalidade das barreiras, a maioria delas foi instalada de forma ilegal no território mexicano. Segundo a promotoria, se descobriu que 80% das boias estão do lado mexicano e apenas 20% no Texas. Agora, os governos dos Estados Unidos e do México discutem sobre como proceder diante dessas novas informações. A primeira audiência na Justiça sobre o processo aberto pelo governo federal contra o Texas para forçar esse desmonte das boias vai acontecer já na próxima semana, no dia 22.
E depois do intervalo, 3 pessoas morreram em Connecticut e New York por causa de uma rara bactéria comedora de carne. E a gente mostra uma novidade importante para o avanço da medicina quando o assunto é transplante de órgãos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Três pessoas morreram em Connecticut e Nova York por causa de uma rara bactéria que tem assustado muita gente aqui no país. É a bactéria Vibrio vulnificus, popularmente conhecida como a bactéria comedora de carne, que acessa os humanos através da água. Autoridades dizem que as vítimas, 2 de Connecticut e uma de New York, se infectaram e morreram depois de nadar em 2 locais diferentes de Long Island Sound. A bactéria Vibrio vulnificus é da mesma família da bactéria causadora da cólera. Ela vive em água quente e salgada e pode contaminar qualquer pessoa que nada com alguma ferida aberta no corpo. Pode ser até um pequeno corte ou arranhado, piercing recente ou uma nova tatuagem. A bactéria é conhecida como comedora de carne porque pode evoluir para uma fascite necrosante, uma condição que provoca a decomposição do tecido. Ela pode causar sepse se entrar na corrente sanguínea e, em alguns casos, levar a amputações para evitar a disseminação para outras partes do corpo do paciente. De acordo com o CDC, cerca de 1 em cada 5 pacientes que contraem a bactéria morre, e o óbito costuma ser rápido, em apenas 1 ou 2 dias após adoecer. Os médicos alertam para a importância de procurar tratamento rapidamente se você desenvolver qualquer sintoma estranho, como alergia ou infecção de pele, após entrar na água. E a gente continua falando de saúde, porque cientistas anunciaram uma nova esperança para reduzir as gigantes filas de espera por transplantes nos Estados Unidos: o uso de órgãos de porcos em humanos. Cada vez mais cirurgias desse tipo estão sendo realizadas com sucesso aqui no país. O mais recente caso foi o transplante de um rim de porco para o corpo de um homem de 57 anos com morte cerebral em um hospital de New York. 32 dias depois da cirurgia, o órgão se adaptou bem ao corpo do homem, que está sendo mantido vivo por equipamentos. A família autorizou o teste inovador no corpo dele e acompanha de perto as notícias. Os médicos pretendem esperar 2 meses para avaliar melhor o resultado, mas até agora não há sinais de rejeição. O cirurgião Philip Summer diz que o rim novo assumiu todas as funções esperadas e concluiu que o uso de órgãos de porco em humanos pode significar uma nova etapa na história de transplante do país. It's taken over all of the expected tasks that a normal human kidney does. O Dr. Robert Montgomery, do Instituto de Transplantes da NYU Langone Health, completou. I really feel that we're on to the answer. Eu realmente sinto que estamos no caminho para combater a escassez de órgãos e que podemos, no futuro, até criar um suprimento de reserva, disse ele. Hoje, não é que a gente está pronto para fazer isso, sim, em larga escala amanhã, mas já andamos muito. E esses experimentos que estão sendo feitos agora em receptores com morte cerebral, são um avanço enorme, né? Porque essa é a prova última, porque já foram feitos testes de animal para animal, de um animal para outro tipo de animal, para outra espécie, mas você pegar isso e colocar em gente, era o teste que faltava para você ganhar segurança para conseguir fazer em maior escala para humanos. Já foram feitos alguns, esse está dando mais repercussão porque está ficando mais tempo, se propõe a ficar 2 meses. Então, assim, já avançamos muito. Quer dizer, também não é de hoje, né? Faz 50 anos que tem gente investindo trabalho, dinheiro para isso, e acho que a gente está perto. Não sei se vai ser amanhã, mas está perto. Depois do intervalo, tem o nosso giro de flagrantes, que mostra resgates impressionantes na água e no fogo. E tem informações preocupantes sobre o aumento das crises hídricas no mundo. O mundo está enfrentando uma crise de água sem precedentes e, segundo um novo relatório, essa situação vai ficar ainda pior.
O World Resource Institute revelou que hoje, a cada ano, 1/4 da população mundial enfrenta estresse de água extremamente elevado. Isso significa que 25 países estão usando quase toda a sua água que possuem e em alguns desses locais, se acontecer uma seca de curto prazo, pode ficar sem uma gota de água. Ainda de acordo com um relatório, mais de 1 bilhão de pessoas poderiam enfrentar esse estresse hídrico até 2050. Diante dos dados alarmantes, o Instituto sugeriu várias soluções para economizar esse recurso tão essencial para a vida. Como, por exemplo, a preservação e recuperação de terras úmidas, fazendas que adotam técnicas de rega mais eficientes e sustentáveis e políticas globais com foco nas fontes de energia solar e eólica. E agora tem o nosso giro de notícias que começa com o flagrante de um resgate impressionante nas águas da Flórida. Agentes resgataram em alto mar um homem que caiu de um avião na água enquanto ele pilotava e essa aeronave sofreu uma pane. As imagens mostram os policiais se aproximando do homem no meio do mar em Lower Keys. O piloto Adam Joseph Barney, de 40 anos, é de Orlando, na Flórida, e disse às autoridades que os 2 motores do seu pequeno avião pararam de funcionar. Ele estava sozinho na aeronave que despencou no oceano, o deixando à deriva. Adam foi levado para um hospital e passa bem. Agora as autoridades federais de aviação investigam o acidente. Can you put that down, please? Em Connecticut, um homem é acusado de atacar uma policial com um martelo em Middletown. Ele chegou a agredi-la com 4 marteladas até que a oficial disparou várias vezes contra o homem, o impedindo de matá-la. A policial sobreviveu e o bandido, agora preso, enfrenta acusações de tentativa de assassinato nos tribunais. No Colorado, câmeras corporais da polícia de Denver mostram o momento em que agentes mataram um homem ao confundir um marcador de texto com uma faca. 2 policiais respondiam a uma chamada de perturbação doméstica contra esta mulher que aparece no chão. Na cena está Brandon Cole, de 36 anos, que se move em direção a um dos policiais, apesar dos pedidos para que ele se afaste. É então que acontecem os disparos. O promotor do distrito diz que vai revisar o uso da força policial no caso. We're incredibly thankful to them. Em Minneapolis, policiais salvaram uma família de uma casa em chamas e tudo foi gravado. Este casal e os filhos pequenos dormiam na hora que o fogo começou na madrugada. Quando eles acordaram, não dava mais para escapar. De um dos quartos, eles ligaram para o 911 e o oficial salvador apareceu. Ele retirou as crianças e depois os adultos do incêndio e agora é chamado de herói pela cidade. Os bebês ainda estão no hospital, mas devem receber alta em breve. O governo federal apresentou uma nova proposta para proteger as informações pessoais online de quem vive aqui nos Estados Unidos. Hoje, crimes de roubo de dados são comuns e estão entre os mais lucrativos do mercado ilegal. Para proteger milhões de pessoas contra violações de dados e até mesmo chatbots de inteligência artificial, o Bureau de Proteção Financeira do Consumidor quer estabelecer novas diretrizes para empresas que rastreiam e vendem informações do consumidor. Com as medidas, seria possível impedir a venda de histórico de receitas e pagamentos, por exemplo. As novas regras ainda não foram finalizadas e nem têm prazo para entrar em vigor, mas são vistas pelos especialistas como mais um esforço do governo para regulamentar a indústria de dados e coibir os crimes que são cada vez mais comuns. As pessoas utilizam a internet e utilizam as plataformas tecnológicas e esquecem que muitas vezes aparentemente parece que aquilo é gratuito, mas a remuneração pelo uso daquilo acaba sendo pelos próprios dados pessoais. A regulação da internet, principalmente nessa proteção da privacidade, dos dados pessoais, ela não pode ser feita somente em uma ponta, somente por meio de leis. É necessário também um aspecto de regulação tecnológica de infraestrutura, então a internet envolve infraestrutura, um pilar que tem a ver com a postura do próprio mercado, então como as pessoas se relacionam com isso, então uma postura mais proativa, mais vigilante dos próprios titulares desses dados, por exemplo, e uma questão de normas específicas que não são leis, mas normas privadas ou normas das empresas que trabalham com isso e que podem garantir um ambiente de regulação e de uso devido desses dados pessoais. O grande problema é como regular isso em camadas que não são a superfície da internet e que aí são uma porta de entrada muito importante para esse tipo de prática e exploração desses dados pessoais.
No próximo bloco, calor extremo estaria fazendo vítimas fatais em números sem precedentes no Texas. E tem todos os detalhes dos furacões que estão em formação e que podem atingir os Estados Unidos em breve. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Hoje, cerca de 35 milhões de pessoas estão sob alerta de calor forte aqui no país. E isso inclui o Texas, onde está tão quente que o IML investiga dezenas de mortes que podem estar relacionadas às temperaturas extremas. Pelo menos 40 mortes recentes ocorridas nas últimas semanas podem ter acontecido por causa do calor extremo. Pelo menos 3 das vítimas são crianças. Segundo as autoridades, o número é sem precedentes e, mais uma vez, abriu alerta aí sobre os riscos das ondas de calor que têm matado cada vez mais pessoas no mundo. A informação preliminar desses óbitos foi revelada pelo condado de Dallas, que segue investigando os casos individualmente. E no Atlântico, 3 formações ainda desorganizadas estão sendo monitoradas pelo Centro Nacional de Furacões. Já no Pacífico, ao longo da costa do México, tem uma tempestade tropical que está ganhando força. A Eloá Urazen mostra pra gente que Hillary deve virar um furacão e seguir rumo à Califórnia. A previsão é que o furacão Hillary chegue entre sábado e domingo, trazendo chuva torrencial e ventos de mais de 70 milhas por hora, com potencial para atingir categoria 4. Na mira, o sul da Califórnia, potencialmente Los Angeles. Já há alerta para a população se preparar para inundações, queda de árvores, de energia, mar perigoso com ondas gigantes e até possível destruição. As autoridades também estão avisando para o risco de falta de combustível no estado. O furacão pode interromper os suprimentos, por isso, a ordem é encher o tanque e ficar em casa, evitar sair durante o furacão. Até o deserto do Vale da Morte, o lugar mais quente da Terra, que vem registrando temperaturas de 3 dígitos, pode ser atingido por esse mau tempo. A previsão é de que essa região receba em um único dia chuva equivalente a um ano. A boa notícia é que esse furacão pode ajudar a combater a seca em algumas regiões e recarregar os lençóis freáticos. Essa será a terceira tempestade a atingir a Califórnia no último século. Os moradores devem monitorar a situação de perto, já que a rota exata de Hillary ainda não foi definida. Já no Atlântico, as notícias também não são animadoras. 3 formações estão sendo monitoradas de perto pelo Centro Nacional de Furacões. O Oceano Atlântico Tropical Norte está muito quente, ¿no? Então a NOAA já mudou sua previsão do que seria normal para abaixo do normal para acima do normal. Ou seja, vamos a ter mais furacões. E por enquanto já teve 4 no lado Atlântico, ¿no? Teve as tempestades tropicais, que é uma etapa antes do furacão, Arlene, Brett, Cindy e o furacão Don. No, ya no Pacífico tivemos 9. Y eso del Pacífico se explica por la situación del Niño. O sea, el Pacífico del Este está más quente. Y aguas quentes son, digamos, fonte de energia para um furacão. Esses sistemas ainda estão longe, estão se formando próximos à África. 2 delas têm 60% de potencial de crescer e virar uma depressão tropical nos próximos 7 dias. A terceira formação está no Golfo do México e já é considerada uma ameaça. Os meteorologistas dizem que essas formações simultâneas são sinônimo de que os trópicos estão começando a acordar, já que 80% das tempestades ainda nem começaram. Cada furacão é único, que nós chamamos de caótico. Então, o monitoramento começa em base com satélites, ¿no? E aí os centros meteorológicos, tipo a NOAA, já está ciente e começa a fazer um monitoreo contínuo já com dados, com observações, com navios, com aviões, e vão fazendo previsão a cada dia. Porque um furacão tem uma trajetória meio caótica. Você não sabe se vai para este lado, para cima ou para baixo. Não sabe.
Bom, fica aí o alerta, então, tem que prestar atenção, porque esse furacão aí na Califórnia vai chegar neste final de semana. Vamos aproveitar e dar uma olhada, então, no clima, ver nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã em todo o país. Olha, Boston, chuva, mínima de 59, máxima de 80. Norfolk, a mesma coisa, um tempo encoberto, mínima de 70, máxima de 92. Charlotte, a gente vê também tempo encoberto. Em Jacksonville, aí na Flórida, Miami, Tampa, a gente tem tempestade. Miami, Tampa, Jacksonville, apenas o tempo encoberto. Essa região não passa de 94 a máxima. New Orleans, sol brilhando o dia inteiro, máxima de 98. Houston começa aquele calorão, máxima de 103, Evelyn. Pula para 105 em San Antônio, com o sol brilhando ao longo de todo o dia. Em El Paso, o sol dá um pouquinho de trégua, aparece um pouquinho de nuvens, mas mesmo assim ainda muito quente, gente. Em Phoenix, no Arizona, 105 de máxima, com sol entre nuvens e pancadas de chuvas ao longo dos dias. Agora, Las Vegas, 104, com um tempo nublado, que é bastante incomum para a região, vai dar um pouquinho de alívio para os moradores. E em São Francisco também um tempo bastante ameno, a mínima fica em 60 e a máxima fica em 69. Bom, e agora a gente mostra para vocês que o Elvis não só não morreu, mas se multiplicou. É que esta é a Semana Nacional do Elvis Presley aqui nos Estados Unidos. E em Augusta, no Maine, rolou um encontro pra lá de especial. Para homenagear o rei do rock and roll, sósias do astro de todos os cantos do país se reuniram na tentativa de quebrar um recorde mundial para o Guinness de maior reunião de imitadores de Elvis. Ainda não se sabe se o recorde foi quebrado ou não, mas em breve o Guinness disse que vai anunciar a decisão. Curiosíssimo, né, Evelyn? Muito curioso. Imagina a confusão mental de quem estava no local, porque para onde tu olhava tinha uma pessoa caracterizada. Idêntica. Metaverso com a mesma total. Mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo porte, tudo. Agora no ritmo o pessoal tava em descompasso ali, porque tinha uns dançando bem, mas tinha outros ali mostrando que não tem o menor jeito. Concordo com você, tava engraçado. Mas também é difícil, né, gente? Acompanhar Elvis, que tinha um remeleixo, é complicado, tem que ser muito bom mesmo. Mas valeu a pena, foi divertido. Foi tomara que quebrem. Exato, eu ia falar quebrem isso. o recorde. Bom, é com essa matéria divertida, então, que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, gente. Sexta-feira, tá chegando o final de semana, hein? Até lá. Até lá.